Olá, boa noite a todas, a todos. Eu sou a professora Carolina Rezende, estou aqui nessa noite hoje em companhia da Dolores, do professor Theo. Nós estamos no diálogo para a sustentabilidade, nesse o nosso anfitrião, né, é um ecossistema, então estamos no ecossistema vida. Quero desejar a vocês que sejam muito bem-vindos, que se sintam em casa, nessa casa do saber, né? E eu quero também dar as boas-vindas aos meus alunos que estão assistindo, especialmente, né, da disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa e Extensão Universitária. O professor Theo também é professor nessa disciplina, e com certeza dessa troca aqui nós vamos poder levar, né, novos insights e alguns aprendizados a esse respeito. E quando nós pensamos diálogos para a sustentabilidade, é justamente porque a gente sabe que quando nós estamos diante de problemas complexos, como o momento em que vivemos, né, de crise climática, eh, de uma situação muito dicotômica, né, às vezes não é dialógica, não é dialética, né, parece antagônico, paradoxal, de difícil síntese, né, como as situações de desigualdade social. Então, nós entendemos que é por meio de diálogos como esse que nós estamos fazendo aqui, que nós vamos enriquecer a nossa experiência, que a gente vai poder realizar trocas reflexivas, mas transformadoras, né? São trocas no campo das ideias, mas que têm um pretexto de mudar o nosso jeito de posicionar no mundo, a nossa ação. E aí, Dolores e professor Theo, né, nós estamos no início de um novo semestre letivo na PUC Minas. A gente tem essa prática de extensão para ser realizadas, então muitos alunos, são muitas disciplinas que estão no ar, né? A gente tem aí em torno mais de 100 alunos que vão à prática extensionista por meio dessa disciplina nesse semestre. E por isso que nós fizemos, né, com muito esforço, com muito carinho, esse momento aqui, para inspirar os meninos antes deles irem para a prática, né? E como são alunos de ciências gerenciais, né, de contabilidade, de ciências contábeis, de administração, nós pensamos em ter um diálogo entre quem é o gestor, né, quem é a liderança no terceiro setor, e quem é a referência de metodologias, né? Então, assim, o professor Theo tem uma longa caminhada no PPGA em metodologia de planejamento, de gestão, de diagnóstico, né? De avaliação, de desenho de novas metodologias. E Dolores tem uma longa trajetória na gestão, na liderança, inspirando pessoas, né, Dolores? E certamente foi necessário muita metodologia, muito amadurecimento, né? Eh, de adaptação também de todos esses métodos, muitas vezes muito acadêmicos, né? Então, nós vamos iniciar. Eu pensei assim, vou fazer uma pequena apresentação do evento, né? E talvez nós pudéssemos fazer cada um a sua apresentação, né? Inclusive, com uma breve audiodescrição, eu vou fazer a minha e aí passo para a Dolores fazer a dela também, né? Então, eu sou uma mulher 40, quase 50 menos, podemos dizer assim, né? Tô beirando. Uso cabelo com luzes loiras, um pouco para tampar aí os brancos. Eu estou com uma blusa verde bandeira e um decote V. Estou em casa, então atrás tem uma voltado mesmo para a troca de ideias, né? Então, nós estamos assentados, estamos os três na tela, com a intenção mesmo de fazer a palavra circular. E aí, Dolores, eu vou fazer uma pergunta e queria te pedir para, antes de você responder,
você se apresentar nessa audiodescrição, mas também se apresentar, contar um pouco da sua trajetória, como foi. Até eu vou te perguntar isso, né? Como foi que você chegou no terceiro setor, né? E por que você dedica tanto a essa causa, né? O que que te moveu chegar, aqui? E aí, então, depois da sua audiodescrição, você responde para a gente, tá bom? Muito obrigada, a palavra está com você. Então, boa noite, professora Carolina, professor Theo e alunos. Eu sou Dolores Bertila Corrêa, meu nome. Eu tenho 57 anos, tenho cabelo curto. Também estou usando a mesma estratégia da professora. Eu fiz luz no meu cabelo também, para tampar os brancos, né? Aí eu só vou assumi-los depois dos 65, então tem uma caminhada aí pela frente. Estou de blusa de manga 3/4, com mostarda, estou de brinco dourado, sem batom, estou em casa, na minha sala, se a internet pifar, porque em casa tudo é no improviso, né? Mas estou muito à vontade de estar falando com vocês. Eu acho que é um assunto que eu domino um pouquinho, eu gosto muito. E estou no terceiro setor há mais de 35 anos. Aí agora eu vou responder como que eu cheguei no terceiro setor. Isso, Na exato. realidade, eu caí de paraquedas. Eu vim de Palmas, do Tocantins, e lá eu fui ajudar uma irmã, uma amiga irmã, numa ONG ambiental, para ficar 3 meses. Fiquei 8 anos. E eu nunca fui do terceiro setor, aprendi a ser do terceiro setor. Eu tinha mais ou menos 29, 30 anos. E daí eu fui ficando esses 8 anos, depois eu vim para Belo Horizonte. Estou aqui há um bocadinho, 20 e poucos anos, 28, 32, eu fui e voltei, e já vim para o terceiro setor também aqui. Eu costumo dizer que isso vira um vício. É um vício muito bom, você passa a ter um outro olhar, a gente muda enquanto ser humano, eu acho que a gente evolui, que a gente amadurece, e eu aprendi. Eu venho de uma família de políticos, uns gostam, outros não gostam, outros vai, mas eu gosto desse outro lado. Então, eu fui para um lado oposto, totalmente oposto, de trabalhar com assentamentos, quilombola, Uhum. meninos que cumprem medidas, e aí tomei gosto. Hoje, aos meus 57 anos, eu venho fazendo esse trabalho, desenvolvendo, e aí a gente vai evoluindo. O próprio terceiro setor ele mudou muito, né? Hoje busca a profissionalização. Anteriormente era a pessoa que tinha mais afinidade, a pessoa que o outro gostava mais, a pessoa que tinha um coração grande, e hoje em dia eu penso bem diferente. O coração tem que Uhum. continuar grande, mas você tem que profissionalizar, você tem que trabalhar Uhum. processo, você tem que acompanhar o mercado. E eu costumo dizer que o terceiro setor é uma empresa Uhum. social. Não tem como, a gente paga encargos, a gente paga contador, a gente tem boleto para pagar todos os dias, tem funcionários. Então, é uma empresa social, sim, com um olhar diferenciado, mas é uma empresa funcionando como qualquer uma outra empresa, focando o lado social. É isto. Excelente. Muito obrigada. Nossa, rodou bastante o Brasil, hein? Do Tocantins a Minas. Anda um Muito bocado, bom. 3.000 quilômetros. Isso aí. Muito bom. Professor Theo, queria também deixar uma pergunta, né, para você, eh, nessa linha do terceiro setor, né? Você que também já tem aí algumas décadas nesse segmento, né, e é uma grande referência para nós. Na sua visão, assim, qual a contribuição do terceiro setor para a academia, né, para o mundo das ciências, inclusive das ciências gerenciais? Aí você faça sua audiodescrição, por favor, e depois a gente segue na conversa. Obrigado, Carolina. Um prazer, Dolores, estar aqui dialogando com você e
Um abraço para todo mundo que está nos vendo aqui nesse momento da gravação e depois que vai nos ver, né, em outros momentos. Eu sou um homem de 57 anos de idade também, cabelos grisalhos, calvo na parte frontal, mas com algum cabelo ainda, né? Não está visível, mas eu uso um rabinho de cavalo que está bem curtinho aqui atrás, está preso. Estou com uma camisa cor vinho, estou usando um óculos vinho também, e com fones de ouvido, e estou no meu escritório. Ao fundo ali tem alguns quadros, algumas referências importantes para mim, inclusive, sobretudo, uma camisa do Galo com o nome da minha filha, e com a data de nascimento dela, o dia de nascimento, minha filha Alice. E o Carol, deixa eu só contar rapidamente também como é que eu cheguei no terceiro setor, que eu acho que é Excelente. interessante. Sim. Eu me tornei professor da PUC Minas em 96. Esse ano eu faço 30 anos de docência na PUC, no ISEG, e na época eu não trabalhava com organizações do terceiro setor, mas uma colega nossa que já se aposentou, hoje mora em Marliere, é uma empreendedora, tem uma pousada lá, a Denise Pereira de Castro. Ela estava incentivando os alunos a submeter para um prêmio que foi pioneiro e ajudou a formar muitas pessoas nessa perspectiva, como a Dolores falou, de formação para a gestão do terceiro setor, que foi o prêmio FENEAD, de terceiro setor. A FENEAD é a Federação Nacional dos Estudantes de Administração. E ali havia jovens estudantes, graduandos naquela época, que hoje se tornaram professores e consultores dessa área e são referência. Edson Sadal Izuka, a Paula Schomer, né, são professores que estão aí pelo Brasil. E eles criaram uma premiação dos melhores projetos submetidos por estudantes de administração, graduandos, para o Prêmio FENEAD. E o projeto que foi submetido pela Ana Adélia, que é uma pessoa que se graduou em administração, com a supervisão da Denise, ganhou esse prêmio e foi ser implementado. E aí eu comecei a me interessar pelo tema, debater, e depois coordenei um centro de estudos de terceiro setor na PUC, e tem uma longa caminhada desde 97, mais ou menos, 98, sobre o terceiro setor. Minha tese foi ligada a esse tema, meu doutorado. Eu acho que o terceiro setor, a sociedade civil, tem um papel muito importante, sempre teve, né? Mas esse papel é mais importante ainda, e para nós que estamos nas escolas de gestão, para não nos deixar esquecer, como a Dolores mencionou, que são organizações, não são organizações empresariais privadas que visam lucro, mas são organizações sem fins lucrativos, também não são governamentais, por isso que chama terceiro setor, né? Primeiro setor Estado, segundo setor mercado, terceiro setor as ONGs, a sociedade civil, tem vários nomes, né, de acordo com o momento histórico e a realidade social, política, econômica, cultural de cada país. Né? Nos Estados Unidos usa-se mais terceiro setor, nos países de língua latina, mais ONGs, ONGs, né? Sociedade civil, às vezes tem se falado mais atualmente. E essas organizações, elas têm muitas demandas de gestão também, tanto que um dos mais importantes autores de administração, Peter Drucker, né, que é estudado aí em muitas disciplinas, para alguns foi um dos maiores administradores de todos os tempos, ele escreveu, e ele foi um dos pioneiros, lá nos anos 70, nos Estados Unidos, em convidar as pessoas do campo da administração para se dedicarem ao terceiro setor também, que é preciso captar recursos, é preciso executar bem atividades inerentes a essas organizações, né, geralmente no setor de serviços, né, mas tem uma miríade de atividades. É preciso gerenciar as pessoas que trabalham para essas organizações, é preciso divulgar essas causas, é preciso ter relações com outras organizações governamentais do terceiro setor, e tudo isso
convida os profissionais de todos os setores, de todas as áreas de administração, passando por finanças, gestão de pessoas, marketing, logística e produção, relações institucionais, né, governança corporativa, a atuarem, né, e tem especificidades. Então, não acho que é simplesmente aprender uma gestão empresarial privada e aplicar no terceiro setor. Tem especificidades muito importantes, então preciso manter a sensibilidade também. Isso tudo nos convida a desenvolver pesquisas, métodos próprios nessa área. E para fechar, desculpa me delongar, nessa primeira questão, várias metodologias participativas, engajadas, que aprofundam o diálogo com o que a gente chama de stakeholders, né? As partes interessadas, todos aqueles que são afetados positiva ou negativamente, ou ambos, pelas atividades dessas organizações, né? Eles precisam ser ouvidos, eles precisam participar da gestão, inclusive para melhorar a eficiência e a perenidade dessas organizações, a sustentabilidade. Então, isso nos convida a metodologias mais avançadas de diálogo com as comunidades. E o Brasil é um celeiro dessas metodologias, né? Então, a gente na universidade aprende com muitas ONGs que são muito qualificadas. Então, para fechar mesmo essa primeira parte, eu queria convidar todo mundo, especialmente os alunos, os graduandos, a educar o olhar, mudar o olhar, porque as pessoas acham que assim, o terceiro setor é qualidade, né, Dolores? É uma coisa improvisada, feita por pessoas que têm muito amor, mas também ali estão só no voluntarismo, né? E não é verdade. Existem organizações assim, mas tem organizações de grande porte, com muitos recursos, muitas pessoas trabalhando, com muito impacto na sociedade e muita responsabilidade também, né? Bem, então é um pouco isso, Carol, viu? Muito bom, excelente. Já vi que nossa conversa vai ser muito boa, né? Temos pano para manga aí. Bom, eu acho que tem uma questão, né, que tanto a Dolores quanto o professor Theo trouxeram, assim, primeiro da importância do terceiro setor para toda e qualquer nação, né, mas no Brasil especialmente, porque estamos em um país muito desigual, historicamente muito desigual, né, com desigualdades que são difíceis de ser eh, enfrentadas e que até hoje nós não tivemos, né, governos, estratégias empresariais que fossem tão assertivos quanto as práticas que a gente encontra no terceiro setor, né? Então, eu aprendi, né, um pouco com meu pai, que também é um grande especialista em terceiro setor, o que move o terceiro setor. Todos os setores têm um motor, né? Por exemplo, o governo se move em torno do voto, né? Em termos de interesse, né? Estamos até num momento importante, né? Das eleições, mas o que move o governo é o jogo político nesse sentido, né? De fazer políticas que atendam o cidadão e que legitime as pessoas que estão no poder. O segundo setor se move pela lucratividade, pela produtividade, né, nessa perspectiva. E o terceiro setor se move para o bem comum, né? Ele se move diante das urgências que são apresentadas, que emergem, né, no nosso entorno, e que a gente, com um olhar mais ampliado, né, por isso acho que o professor Theo faz um convite importante dessa questão de educar o olhar, né, que eu costumo dizer assim, não é culpa nossa, mas é nossa responsabilidade, né? Nós não temos culpa no sentido assim de nascermos no país que nós nascemos, né? De convivermos com pessoas sem moradia, por exemplo, né? Num espaço de muita violência, mas é nossa responsabilidade. Como cidadãos, como pessoas que entendemos que viver em sociedade inclui, né, cuidar de quem mais precisa, né? Então, embora a gente não tenha esse viés
meramente da caridade, mas nós somos impactados pelo dever de ajudar, né? De certa forma, o terceiro setor tem esse dever, ter o bem comum aos demais, como um valor, né? É um dever que nos inspira. E aí, Dolores, eu queria, né, te perguntar assim, como que você enxerga o terceiro setor nessa potência de um segmento, né? Ele tem esse dever e ele movimenta, né? Movimenta o PIB, ele, ele empreende, né? Mas empreende em cima de problemas sociais. Não sei se na sua trajetória você tem algum exemplo, alguma boa prática nesse sentido, né, de ver um território ou uma comunidade precarizada e que se desdobrou, né, se desenvolveu a partir das iniciativas do terceiro setor. E como que você enxerga, né, esse setor enquanto uma potência, né, um segmento importante que precisa de todo mundo, né, precisa de profissionais bem qualificados, precisa, enfim, movimentar também a economia, né. Pois não, pode fique à vontade. Então, professor, eu acho que eu vou pegar um pouquinho da fala do professor Theo e vou movimentando isso daí, porque eu acho que hoje, acho não, eu tenho certeza, os três setores não têm como mais andar sozinhos. Precisam, quando as pessoas falam assim, terceiro setor está fazendo o trabalho do Estado, não penso que nós estamos fazendo o trabalho do Estado, nós estamos fazendo o trabalho do terceiro setor, senão ele não existiria. Então, eu acho que ele vem para complementar com outro olhar mais humanizado. E quando a gente fala assim, cuidar do outro, isso é bíblico. Cuidar do próximo. O próximo está dentro da nossa casa, o próximo está no ambiente de trabalho, o próximo está nas pessoas que a gente atende. Então, eu acho que esse movimento ele não pode deixar de existir, ele fortalece. Hoje, o terceiro setor, ele movimenta quase 6% do PIB em termos de trabalho, né, de trabalhadores no mundo inteiro fazendo esse movimento. Então, eu acho que é um volume bem razoável e considerável, inclusive, e impacta. Impacta porque a gente vai vivenciando durante todo esse período quem evoluiu e quem não evoluiu. E a gente tem que trabalhar dentro disso, de mensurar o que foi feito, porque não adianta só falar, fez isso, melhorou, não, e cadê? Como que a gente tem esse resultado? Então, vem os dados. E hoje é de suma importância quando a gente trabalha isso dentro do terceiro setor, para a gente mostrar, para que a gente consiga buscar recursos, porque se não tiver esse dado e essa referência, o recurso ele fica muito mais difícil, do tanto que ele já fica muito mais difícil. Então, a gente precisa de trabalhar essa questão. E eu vou dar um exemplo. No Norte, eu trabalhava com uma instituição ambiental. E aí, para Minas Gerais, eu fui para a área social, da assistência social, e aí é um leque muito grande. Eu estava até recentemente no Sistema Divina Providência, eu saí de lá tem uns 15 dias, então estou nesse movimento. Eu criei nesse período uma empresa de mobilização de recursos, e dentro do Sistema Divina Providência, desde 2019, quando eu assumi a Superintendência Geral, fiquei lá 23 para 24 anos, um setor de sustentabilidade, mas com a abrangência do nome, onde a gente trabalha o lugar, o que a pessoa precisa, qual que é a necessidade dela, como que a gente ia trabalhar essa sensibilização, os projetos, as leis de incentivo, emendas parlamentares, tudo que não tinha dentro do sistema, a gente implantou. Trabalhamos o projeto do início ao fim, a gente fecha o ciclo. Pesquisa, ouve, vê a necessidade, qual que é a demanda daquele lugar, o projeto aprovado, capta o recurso, acompanha, avalia, analisa, faz o acompanhamento na prestação de contas e fecha o ciclo para que... Qual foi o resultado? O que impactou? Então, esse movimento a gente criou dentro do Sistema Divina e é um modelo que eu quero levar para onde eu for, porque é um modelo que deu certo. Existia um momento que tinha 1, 2, 3, 4, 5 projetos rodando. Saí de lá agora, nós temos quase 120 projetos rodando em uma instituição.
considerada hoje a maior instituição filantrópica do estado de Minas Gerais em termos de volume de atendimento e em termos de estrutura física. São 17 unidades, atendendo quase 22 mil pessoas por mês, não é brincadeira, e a gente vai do bebê ao idoso. É uma loucura, porque é um leque muito amplo, até para na hora que pedir o recurso, em alguns momentos a gente tem que falar pausadamente para que o doador entenda por que atua em todas as áreas, foi acontecendo. Então, e aí nisso também, dentro disso, a gente implantou a parte de inovação, de tecnologia, de plataformas e buscando instituições menores que nem documentação têm ou tinham. E aí a gente botou o nome desse projeto de Tecendo Redes. Foi numa loucura minha, foi muito ousado, morrendo de medo de não dar certo, mas também não deu braço a torcer, vai ter que dar. Já tinha começado, fomos fazendo, e hoje a gente atende quase 40 instituições. E dentro dessas instituições, aí onde eu fui criando a empresa junto com outras parceiras, e a gente desenvolvendo. Aí viajei para o norte de Minas, viajei para o Triângulo, e vendo as necessidades, a gente chegou a atender a 25 municípios, de acordo com a demanda de cada um. Ah, fulano não quer fazer, você quer? Quero. Bora que nós vamos fazer. Ah, vamos embora dar curso de açougueiro. Nunca tínhamos dado. Então, vamos embora trabalhar, montar, estruturar. Então, foi um processo durante 2 anos nessa andança por estado de Minas Gerais. Conheço, dos 853, conheço 190. Trabalhamos com 25, e eu mesma que ia, que conversava nas prefeituras, com as secretarias. É um negócio muito gostoso. Quando você chega e você é acolhido, e a pessoa fala assim, Deus te abençoe pelo resultado, é muito forte. Porque você sente que é verdade. E aí você vê assim, opa, o resultado realmente surtiu efeito nesse lugar. E aí, quando a gente faz o levantamento, a gente chegou a atender quase 7 mil pessoas no interior, e já foi, no sistema já entregamos quase 800 mil certificados de qualificação profissional, de todos os níveis. Então, eu acho que é esse movimento, e toda a nossa equipe também preparada, grande parte dos funcionários eram ex-alunos, então nós temos até aluno fazendo doutorado, mestrado. Quando eu cheguei em 2003, o fundamental já estava de bom tamanho. E é uma coisa que vai incomodando a gente. Como que eu escrevo um projeto se eu não sei nem redigir um texto, interpretar um texto? Como é que eu escrevo um projeto? Como que Ô, eu vou... Dolores, até apareceu aqui no chat, o pessoal está perguntando o nome do projeto, você podia... Da Porque todo, instituição? a instituição é a Divina Providência. Todos os projetos que você está se referindo são da Divina Providência? Esse grande que a gente chegou até 120, Sistema Divina Providência. E aí, esse Tecendo Redes, a gente fez com essas 40 instituições. Hoje nós estamos, agora, depois que eu saí, nós estamos com 42. Então, são instituições que é de Ribeirão das Neves, é de Belo Horizonte, é de Rio Acima, tem uma no norte de Minas, em São João da Ponte. Ontem eu conversei com uma pessoa em São Paulo, você vai, vou. Só tem medo de andar de avião, mas se puder ir de carro e esperar, eu chego aí. Eu só ando de avião, não, que não tem jeito. Então, é uma das poucas coisas que eu tenho medo nessa vida. Mas eu ando. Se não precisar muita pressa, eu vou de carro e chego lá. Então, é esse movimento que a gente vem fazendo, e aí a gente atua ajudando, inscrever nos conselhos, arrumar a documentação, como que faz uma gestão da sua OSC, como que apresenta um projeto, como que a gente escuta a comunidade, a necessidade da comunidade, não o que a Dolores quer. A Dolores quer, não vai interessar. O que a comunidade precisa e quer saber? Então, a gente faz essa pesquisa de campo, e a gente brinca muito que a gente é igual o padre. A gente fala com o pessoal, desabafa e fala tudo. Pode contar tudo, que nós vamos fazer esse levantamento e diagnosticar. Então, é muito legal quando a gente faz esse trabalho e a gente vê o resultado das pessoas. E hoje, eu faço muito esse trabalho de emendas, que até então o sistema não existia, depois a gente começou, e aí eu passei para Brasília, ficar uma semana em Brasília, uma vez no mês, e lá batendo na porta de todos os deputados mineiros,
Ah, agora eu vou começar a fazer também para o Tocantins. Então, já estou movimentando os deputados federais do Tocantins. Fique esperto que eu vou chegar para bater na porta também. Vou em todos. Lá são 75 de Minas. Lá são 53. 75 são os estaduais. Então, eu bato em todas as portas, ofertando os projetos da instituição e agora das outras OSCs. Antes eu fazia, eu já ia aproveitava o embalo. Hoje a gente já faz isso e busca esses projetos das emendas, que é importante, nem todo mundo conhece. Tem algumas plataformas que o governo trabalha, que é o Transfere Gov, nem todo mundo domina, ele é bem enjoadinho mesmo, mas você tem que estar acompanhando. Então, é um movimento que a gente vem fazendo para que as instituições se mantenham, para que elas se organizem, para parar de passar o pires. Quando chega alguém da instituição e fala assim, não tem dinheiro para pagar a luz. Assim, meu Deus do céu, você ainda está nisso. Não tem dinheiro para comprar comida. Como que não tem? Então, vamos organizar isso para que chegue no final do mês, sobre um dinheirinho e que a gente consiga futuramente ir fazendo um fundo, porque precisa disso. Já passou dessa era de passar pires, passar chapéu, pedir, pelo amor de Deus, uma doação. Não. A gente chega lá e a gente fala para o doador, nós viemos te ajudar a administrar o seu recurso para você cuidar dessa parte fiscal, em vez de ir para o governo que não vai atuar nessa área, passa para as instituições que vão fazer um trabalho legal, você vai cumprir sua missão na parte social e a gente vai ajudar quem está em torno, quem não está. Então, esse é o discurso que a gente faz com muita frequência, porque é nisso que a gente acredita. E quando tem uma convicção, a gente fala, os olhos brilham, e a gente fala com verdade, porque é o que a gente acredita, não é para inglês ver, é para todo mundo ver, inclusive brasileiro, precisa de ver, atuar, doar, criar essa cultura, porque tem gente que doa para cumprir tabela. Isso não é interessante também. Não é que a gente não precise do recurso, mas doar, tipo, passa para frente. Não, a gente convida. Hoje mesmo eu fiz visita em algumas instituições, a gente leva um empresário naquele lugar para ele conhecer e saber onde que o dinheiro está sendo empregado. Para conhecer e chega lá, deixa o dono do projeto explicar. Eu sou a captadora, mas o dono do projeto é quem está lá. Então ele fala, explica, o sentimento. Eu acho que isso é muito importante para que a gente também sensibiliza os doadores. Aí o resto da parte que a gente vai de prestar conta, a parte técnica, isso aí já é com a gente e não com a instituição que vai receber o recurso. É isso. Nossa, que maravilha. Olha, Dolores, a sua fala me trouxe tantos flashes assim importantes. Eu vou pegar um aqui, professor Theo, que eu acho que diz respeito aos nossos últimos diálogos, né, nossos diálogos mais recentes, que é justamente essa forma de aproximação da comunidade, né? A gente começou falando de educar o olhar e agora a Dolores está trazendo de educar toda a sociedade, né? Desde os políticos, eh, as próprias lideranças comunitárias, né? Mas o nosso jeito de fazer essa aproximação precisa ser, além de respeitoso, ele precisa ter o compromisso, né, com o que viemos fazer, né? Então, uma das práticas, por exemplo, dentro dessa disciplina que a gente tem feito, Dolores, é o diagnóstico rápido participativo, né, como uma metodologia, porque, como o professor Theo tinha falado no início, né, nós não podemos copiar e colar as metodologias de gestão de empresas para o terceiro setor. Mas também não podemos deixar que o terceiro setor caminhe no escuro, no sentido de não ter indicadores, de não ter um profissionalismo da sua gestão, de não ter um processo de melhoria contínua, né, de a cada vez fazer síntese mais evoluída do seu processo de gestão. Deixo aqui, ontem nós falamos da gestão centrada na vida, foi muito bonita a fala do Pablo Santos Lira, nesse mesmo canal que nós estamos aqui, mas foi sobre o workshop de gestão humanizada, né, na linha de terceiro setor. Mas ele falou de uma forma tão interessante, assim, que ele disse que a vida,
ela precisa de energia, né? Então, assim, nós precisamos de recurso, de energia, mas ela também precisa de sentido, né? Então, nós também precisamos, uma gestão centrada na vida precisa respeitar, a construção de sentido, enriquecer a experiência de quem faz parte do ecossistema, né? E para isso nós temos que saber chegar, né? Então, muitas vezes a gente, pelo modelo do mercado, a gente chega muito focado no resultado, muito focado no impacto, muito com a visão um pouco de auditor, né? Do que vocês fazem, como vocês fazem, o que está dando certo, o que não está dando certo, né? Às vezes, numa pressa assim, de ter um SWOT, por exemplo, né? Uma matriz de avaliação. E a gente às vezes deixa passar muita coisa importante, né, nesse nosso estilo meio apressado. Então, professor Theo, o que que você tem vivido tanto no projeto Sabiás, né, quanto nas suas andanças aí, eh, nesse intercâmbio, né, de saberes aplicados no terceiro setor, sobre essa forma de aproximação? O que que você me diz? Olha, obrigado, Carol, pela provocação. O programa Sabiás, para quem não conhece, é um programa de extensão da PUC Minas. A gente existe como oficialmente há 3 anos, mas ele remonta a 7 anos de atuação no contexto de Brumadinho, da tragédia crime, e eu, na prática extensionista, já tenho 20 anos de trabalhos nessa área. E a gente atua com quilombolas, indígenas, agricultores, ribeirinhos, mulheres de classes populares, né, catadores de material reciclável, apoiando aí a partir do que a gente chama de protagonismo, autonomia e centralidade desses grupos. Eu acho que a fala da Dolores, parabéns, Dolores, pelo trabalho brilhante, né? E a reação da plateia aqui, da audiência, mostra essa capacidade de liderança e de contagiar. Então, uma primeira mensagem que eu queria deixar para os alunos, a partir do que a Dolores colocou, do que a Carol nos convida a pensar, é que a atuação no terceiro setor ela é movida por um propósito, um desejo legítimo, genuíno, né, verdadeiro. As intenções que não são tão verdadeiras, elas se perdem pelo caminho, porque é preciso força, persistência. Então, quem vê uma instituição bem-sucedida, né, Dolores, não sabe o tanto que foi o esforço da caminhada. Mas a caminhada também é tão importante quanto o resultado final. Esse é um primeiro ponto. E tem pessoas hoje, infelizmente, que pensam que tudo é obrigação do Estado e que o Estado é corrupto, ineficiente. Nem sempre é, tem gente muito qualificada e competente no Estado, e tem corrupção também, mas tem no setor empresarial e até no terceiro setor, infelizmente. E isso não pode existir, principalmente no terceiro setor, porque se contamina mais rapidamente e dificulta as pessoas que fazem um trabalho sério e com impacto, né? Por isso, uma coisa importante numa forma de atuar no terceiro setor e gerenciar, que é sempre em rede, como a Dolores colocou. A ideia de competir, estar à frente e ter mais do que outras, ela às vezes até acontece em alguns momentos, em algumas organizações do terceiro setor, mas é preciso crescer em rede, porque uma que é mal sucedida, uma que tem práticas que não são tão transparentes ou positivas, ela pode contaminar todas as outras e criar uma imagem ruim, né, que dificulta a captação de recursos, a mobilização de recursos. Esse é um primeiro aspecto. Outro aspecto é que no terceiro setor, queridos alunos e alunas, a gente aprimora e aprofunda habilidades e competências que são importantes para atuar em qualquer área, inclusive nas empresas privadas. A capacidade de liderar a partir de propósitos, de persistir, de alcançar resultados, mobilizando recursos em parcerias e redes, né? E isso compõe a gestão empresarial moderna. Por isso que, no final da vida, antes de falecer, e foi uma tragédia, uma lástima, a Zilda Arms, que ajudou a estruturar a pastoral da criança aqui no Brasil,
que exportou tecnologias de combater a desnutrição infantil, que é um problema complexo, né? E usando o povo que estava disponível, não técnicos com alta formação na área de saúde pública, mas pessoas bem intencionadas, né? Ela dava palestra para grandes empresários, como alcançar resultados com poucos recursos, né? Porque foi isso. E o soro caseiro, né? O soro desenvolvido pela Pastoral, ele virou uma tecnologia exportada e com grande mérito, muito eficiente, água, sal e açúcar, né? Capaz de combater a desnutrição infantil efetivamente. Foi exportado para muitos países do mundo. Essa é uma solução brasileira, é da excelência do terceiro setor brasileiro. Então, é preciso mudar o olhar e imaginar o terceiro setor também como local de excelência. Tá? E uma das coisas que a experiência da Dolores nos convida a pensar, então, primeiro é pensar nisso. Não, eu já pago imposto, está tudo bem, ou isso não é minha obrigação. Os problemas hoje, eles são sistêmicos, eles afetam todo mundo. Tá? Então, não existe o lá fora, não existe assim, eu vou viver bem e se os outros tiverem problemas. Outra coisa é que a maioria absoluta de nós é criada a partir de um padrão ético e moral. A gente aprende isso na família, aprende nas experiências religiosas, aprende na escola, né? Então as pessoas são movidas também por valores morais. E nada mais lindo do que e mais instigante para, inclusive, fazer avançar na vida e na carreira do que a gente se sentir realizado ajudando os outros também. Então, há muitos ganhos nisso. A relação é de ganha-ganha e ela não pode ser uma relação paternal. Como a Dolores colocou, não é o que a ONG pensa. O Estado, muitas vezes, atua assim. Ele desenha uma política pública a partir do que eles acham que é importante para a sociedade. Chega lá, não funciona, porque os desejos são outros. E é muito importante olhar para qualquer território. Existem técnicas para isso, para dialogar com as pessoas, porque às vezes as pessoas têm baixa formação, baixa escolaridade, então, elas não vão entender indicadores técnicos sofisticados, mas elas têm verdade no que elas falam. Então, eu tenho que construir formas mais horizontais e democráticas de diálogo, e aí o diagnóstico rápido participativo entra nessa linha. A pessoa acha que está brincando, participando de alguma coisa, e ela está te revelando em coisas muito importantes do território. E um bom diagnóstico rápido participativo, ele nunca fala só de problemas. Eu, inclusive, Carol, se me permitir, eu vou fazer uma provocação para Dolores. Claro. Excelente captadora de recursos. Tem até uma pergunta aqui que eu acho que ela é a pessoa mais adequada para responder, né? Sim, Como sim. que uma ONG que vive de rifas e boa vontade, mas que está com problemas com impostos, como é que ela pode superar esse quadro? Mas é importante olhar para os territórios, para as comunidades, não só a partir dos problemas, mas sim das virtudes que já tem ali. Que em todo território tem isso. Tem problemas, mas tem coisas que funcionam bem. Tem mulheres sozinhas que cuidam dos filhos, dialogam entre si para tentar criar uma rede de proteção. Aquilo já é uma virtude. E a partir dessas virtudes é que os projetos do terceiro setor causam mais impacto, eles se amplificam. Né? E para mobilizar recursos, queridos alunos, queridas alunas, se a gente traz só problema, né, Dolores? Problema tem no Brasil todo, no mundo todo. A gente tem que trazer o problema porque a gente não pode fugir dele, não pode fingir que ele não existe, mas tem que trazer também a solução. E essa solução só é impactante quando ela tem o compromisso das comunidades locais, que aí ela supera o paternalismo, o assistencialismo, e caminha no que a gente chama de cocriação, fazer junto, participar junto, ver sentido naquilo e engajar. Inclusive, se dedicando ao próprio projeto. Então, os projetos bem-sucedidos são assim. E o projeto bem-sucedido vai criando uma trajetória de histórias bem-sucedidas que ajuda a mobilizar mais recursos. E aí, por fim, é o seguinte, infelizmente, ainda perdura um olhar de muito pré-conceito, conceito prévio, sobre o que é uma mãe solo, o que é pobreza, o que é um agricultor,
né, que está no assentamento, o que é um catador de material reciclável, né? Ainda tem uma visão muito de culpar o pobre pela pobreza, são duas visões. Ou o pobre é preguiçoso e tal, então ele merece estar ali, porque ele não é tão laborioso e tão sério quanto outras pessoas que não estão na pobreza, ou então um olhar caritativo ao extremo, que não enxerga no pobre uma pessoa com potenciais, uma pessoa que só merece a nossa caridade e a nossa doação, né? Por isso o trabalho com o doador é muito importante, porque se ele não criar um vínculo com a instituição, queria que a Dolores comentasse isso também, ele vai doar para a sua instituição esse ano e o ano que vem ele doa para outra instituição. Agora, a hora que ele compreende a causa, compreende a luta, eu trabalhei, atuei muitos anos também próximo às pessoas com deficiência, próximas à paz, né? Tem um olhar muito pré-conceituoso contra as pessoas com deficiência. A hora que o doador se engaja, ele não mobiliza só recursos, ele vira também um divulgador da causa. Isso faz o projeto perenizar, né? Você concorda comigo, Dolores? Como é que você vê essas questões? Professor, eu concordo e eu acho que essas provocações têm que existir o tempo todo. Hoje eu vejo que os doadores estão com essa necessidade, eu escuto isso o tempo inteiro, necessidade de estar junto, de estar participando, de estar fazendo, de alguma forma, não só doando, mas doando tempo, doando uma participação em algum projeto, vivenciando, tanto os doadores como o próprio Ministério Público, que antes era um bicho de 7 cabeças. Hoje, o Ministério Público, eu falo, outro dia eu estava, o pessoal pedindo para ir no Ministério Público, para levar os meninos para apresentar, assim, qual promotor que você conhece? Eu falei assim, Riego, eu conheço um monte. Então, me dá um nome. Então, vou te dar os nomes. Eu estou dando uns 12. Por quê? Até para o próprio Ministério Público, algumas instituições, e na época a nossa também, do apadrinhamento, questionam-se muito isso. Mas isso é a forma legal das instituições acontecerem, porque precisa que alguém apadrinhe um adolescente, uma criança, um bebê, um idoso, não importa, mas precisa. E aí o próprio Ministério Público começou a ir na instituição para conhecer o dia a dia e falar assim, é isso que vocês passam aqui? Então, lá é uma instituição que custa 70 milhões de reais ano, pelo número de pessoas atendidas. E tem outras instituições que a gente atua, e aí o próprio Ministério Público começou a trabalhar. Hoje é tão próximo isso, é tão engraçado como que a coisa inverteu. O que tem de promotor que liga, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, eu preciso que você atenda isso para mim. Semana passada uma promotora me ligou, nem conhecia, me indicaram você, Dolores. Eu estou formando aqui 16 mulheres 50 mais, mulheres que sofrem violência doméstica, e elas vão formar. Uma instituição sempre ajudou a Ana Hickman a maquiar. Esse ano, em cima da hora, não vai poder mais. Isso ela me ligou, era 9 da manhã, a formatura seria 5 horas da tarde. E eu não sei o que eu faço. Eu falei assim, onde é que a senhora está? Estou em tal lugar, tal. Quantas pessoas são? São 15. Que horas que pode chegar? Manda buscar que eu vou providenciar. Ela começou a rir, assim, não estou acreditando. E eu falei assim, pode acreditar, porque nós vamos levar e vamos maquiar essas mulheres. Não foi um movimento para agradar a promotora. Como que as mulheres dessa fazem um curso, fica um mês treinando, prepara aquele dia com a família vindo para a formatura e chega na hora da maquiagem, não existe a maquiagem. Parece uma coisa boba, mas não é, uma diferença danada na vida dessas mulheres, que só a gente que convive elas sabe o que elas estão passando. A maquiagem seria um mimo. Então, eu acho que é esse movimento que hoje tem essa sensibilidade, e eu posso falar com muita tranquilidade, essa sensibilidade do terceiro setor hoje, o Ministério Público, ela existe. São todos? Não, em tudo que a gente atua não tem tudo, não. Tem uns que sim, outros que não, mas eu acho que é uma rede, vai falando, vai passando, e todo mundo vai aderindo a isso. Então, e para que isso aconteça, precisa que a gente tenha uma inquietação. Porque se a gente não tiver essa inquietação, fica na mesmice. Fez ali, cumpriu tabela, cumpriu seu papel, tchau. Então, não pode.
E eu gosto muito do exemplo, recentemente, foi o final do ano passado, o Instituto Marina e Flávio Guimarães, do Banco BMG, lançou um desafio, e aí eu sou muito ousada mesmo, eu não sei se sou ousada ou sou doida, mas fui 100 dias para ensinar a ler e escrever 16 empregados da fazenda deles na cidade de Varjão de Minas. Nem sabia onde era Varjão de Minas, 100 dias. Peguei a coordenadora pedagógica, e eu não sou professora, só sou metida besta mesmo. Peguei essa pedagoga com a coordenadora, desenhamos esse projeto e partimos Varjão de Minas. Lá vai nós no meio do mato, atolamos, perdemos, mas chegamos lá. Em 100 dias, os alunos estavam lendo e escrevendo. Até eu me emocionei muito, que eu falei assim, no dia da formatura, eu falei com eles, eu não acreditava. Não no potencial deles, mas da gente conseguir fazer, e foi um desafio, foi a primeira vez. Isso aconteceu em outubro do ano passado. E esses alunos, eles são trabalhadores rural, levanta 3, 4 horas da manhã, vai para a roça, que a gente sabe que é pesado, volta para casa 4 horas da tarde, e 18 horas eles estavam lá. Não tivemos nenhuma desistência. Um que saiu porque voltou para a Bahia, que vem na época da colheita, e os outros deram sequência. Teve um dia que teve muita chuva, faltou energia. Eles puxaram o carro, ligaram na bateria, e chegou lá, estava esperando a professora. E nós chegamos lá à noite com essa professora, e a aula aconteceu do mesmo jeito. E a gente sabe que quem trabalha o dia inteiro, chegar à noite, e um peão que está na roça, na labuta, a manhã inteira, madrugada, chegar e ficar em sala de aula das 18 às 21 horas, com a cara boa, um gozando do outro, rindo que o outro lia errado, que fazia assim, mas um ambiente bem legal, bem harmonioso, e que todo mundo, os tímidos, no dia da formatura, então colocamos todos para ler, para que todo mundo realmente visse que eles estavam lendo e escrevendo. E eles escreveram a carta para todas nós, colocando isso do aprendizado, e uma coisa que parece que é boba para alguns, e aí o outro fala de 60 anos, eu consigo ir num banco agora, ler um extrato e assinar meu nome, que eu só passava o dedo. Isso para a gente, assim, não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague isso. E aí eu acredito demais que esse é o resultado do trabalho que o terceiro setor faz, e tem que ter essa sensibilização, e é isso que a gente leva para os doadores, para que eles estejam próximos e para que eles percebam que isso tem um valor, tanto para quem é o atendido, como para eles que estão sendo os doadores para manter aquilo. E hoje, essa mesma instituição criou, chama Casa Marina, são para mulheres 50 mais, mulheres também que sofrem violência, que estão desempregadas, que tem toda uma estrutura, ou a falta de estrutura, e nós já formamos quase 150 em 8 meses que nós estamos fazendo isso, e a ideia deles é que tenham uma Casa Marina em cada município do estado de Minas Gerais. E eles montaram mês passado uma em Belo Horizonte, a de Ribeirão das Neves foi a primeira que a gente inaugurou junto com eles, e já formamos lá 115 mulheres, e tem um acompanhamento psicológico, tem 4 cursos dentro do Andemanda que elas queriam, e a gente vai fazendo esse processo. Então, é uma instituição com essa sensibilidade e que transmite isso ao fazer a coisa acontecer. E já renovou com o sistema, saí de lá e deixei renovado até o final de 2027, para mais turmas que virão para formar essas mulheres. Então, não tem como parar. Você vai fazendo, o negócio vai dando certo, o impacto vai acontecendo, o pessoal vai mudando de vida, melhorando, trazendo esse testemunho para a gente grava, a gente acompanha essa realidade delas, e aí, como que não sensibiliza? Então... Dolores,
Ah, Dolores e Carol. Não, parabéns, a gente fica emocionado, né, Carol, de ouvir. Sim, E aí, ó, sim, para quem está nos ouvindo, esse é um exemplo vivo de empreendedorismo, né? sim, Mas de empreendedorismo social, do social, empreendedorismo no terceiro exatamente. setor, né? Se é exato. importante ser empreendedor no Uhum, mercado, para as empresas, até hoje se fala de empreendedorismo no setor público, criar, inovar no uhum. setor público. Aqui a Dolores nos deu uma aula viva de Ixi, empreendedorismo, né, Carol? Social, né? e aí o resultado é esse. Exatamente. O resultado é disso aí. Eu tenho uma diretora do Sebrae acabou virando parceira nossa. Ela falava assim, Dolores, você tem que dar aula para os prefeitos para ensinar como que administra com pouco. Falei com ela, e quem me dera, eu não sei ser professora, É. não sei fazer assim, você vai fazer porque precisa. Tem que morrer de rir disso. E a gente aprende a administrar com pouco, e o pouco que tem, eu nunca vi render tanto. Então, depois que a gente organiza, que a gente coloca isso desenhado, é possível, sim. É possível e Sim. ainda sobra uns trocos ainda. É muito bom. Muito bem. Dolores, bom, acho que a gente pode. Foi muito, muito bom, né? É sempre muito bom. Eu queria deixar essa mensagem para os nossos alunos, né? Para quem está chegando agora no terceiro setor, né? Nós somos sim um pouco viciados mesmo, né? Um vício bom. É difícil explicar o que acontece, né? Quando a gente parece que a gente é picado pelo bichinho, né? Eu falo que a extensão universitária é assim também, né? Tem, a gente fica infectado, né? Eh, mas eu queria já, para a gente caminhar para as falas finais, né? Tem perguntas, Dolores, tem uma pergunta bem específica aqui que o professor Theo fez, eu vou ler novamente, porque eu acho que né, a pessoa talvez esteja lá com uma associação específica e que você pode dar o encaminhamento, né? Fala assim: e quando uma associação que ainda vive de doações, de rifas e boa vontade das pessoas, está devendo impostos federais, tem algum caminho que podemos ajudar essa associação? Isso certamente já são alunos que estão em contato, né, com as instituições, estão vivenciando isso, que é muito comum, né? As instituições do terceiro setor, normalmente elas nascem do coração de alguém que se inquietou, que não conseguiu dormir com aquela situação, né? Que ficou pensando na pessoa que estava lá no frio, que recebeu um convite, né? Mesmo que seja a 3.000 quilômetros, né? A gente vai pelo coração. Mas depois tem que vir a gestão, né? E nem sempre essas coisas caminham de forma harmoniosa. E quem está nessa situação, como foi descrito aqui, Dolores, qual que seria o melhor caminho, né? O que que você indicaria? E aí, no final, eu já queria que você também fizesse a sua fala de fechamento, para a gente poder caminhar, né, para o encerramento, tá bom? Professora, quando fala dessa questão das instituições, eu acho é uma fala que eu tenho muito com o pessoal, que a gente precisa de trabalhar o desapego. Grandes fundadores das instituições fundou, e eu entendo que quando a gente funda uma instituição, ela não é para mim, ela é para os outros, é para as pessoas. E a gente tem que ir capacitando as pessoas para a instituição ter continuidade, senão ela acaba. Então, não é um caminho. E quanto à questão aí de estar devendo em impostos federais e que está fazendo eventos, eu acho que precisa desse planejamento e esse levantamento do que está realmente acontecendo, como que pode trabalhar isso, porque senão vira uma bola de neve. Eventos, a instituição, o sistema também faz isso, vende rifas, faz eventos, capta através de lei de incentivo, emendas parlamentares, convênios, parcerias com o governo do estado, município. Então, tem N frentes e N fontes de recursos, mas precisa de desenhar isso. Se quiser passar o meu contato, o telefone, pode ficar muito à vontade de passar. Se quiser conversar comigo, estou super Como, como se chama? disponível. Como que chama a instituição que você criou, de A minha, captação de a minha perfil mobiliza recursos. perfil mobiliza recursos? Aí Ok. Em agora que a qual gente está fazendo gestão? site, tudo direitinho, não Uhum, tem, mas se quiser uhum, passar o telefone, pode uhum, passar, e aí eu ok. atendo com o maior prazer, e sem Tá cobrar, ótimo. tá? Eu acho
Esse movimento a gente tem que desenhar para que as Hum, pessoas entendam e aí a gente caminha juntos. É igual a pessoa falar assim, ó, não tem dinheiro. Hoje os projetos de lei de incentivo contempla isso. É só desenhar esse custo dentro do projeto. Não é para tirar recurso da manutenção, que muitas das vezes nem tem. Então, ele custeia a contabilidade, que tem que ser uma contabilidade do terceiro setor, ela é específica, que pode pagar uma assessoria do advogado, uma comunicação, porque precisa de vender o trabalho da instituição para que qualquer pessoa possa ver. Então, isso vem tudo dentro do projeto que desenha. Então, se quem quiser conversar, quem quiser buscar essas informações, tem toda uma equipe para dar esse suporte, desenhar como que é, para entender que é isso que está devendo, quais esses impostos federais, isso realmente está pesando, o que não está, entendeu? Porque tem algumas instituições que nem sabem como lidar com isso. E é tem algumas verdade. coisas que a gente consegue Uhum. eliminar. É. Não ficar sofrendo sozinho com o problema, procurar também a sua rede de apoio, né? A Não gente sofra. tem várias redes de apoio ao terceiro setor. Belo Horizonte é uma cidade muito pujante nesse sentido, né? Tem o E, bom, SEMAIS, por exemplo, que deu muitas capacitações nesse sentido, né? O Centro de Alianças Intersetoriais, tem a federação a do terceiro federação, setor, a Fundamig, a né? Fundamig, exatamente. Final do ano eu Uhum. devo estar assumindo lá a Fundamig, Ah, que como maravilha! voluntária, né? Então, a gente preparando toda para dar uma guinada lá. Eu sou muito, acho que eu sou muito doida mesmo, mas eu acho que é um desafio, porque eu vi a É necessidade sim, do que nós estávamos precisando enquanto terceiro setor. E isso quantas mesmo. pessoas? Minas Gerais tem quase 100 mil instituições filantrópicas. Lá a gente não deve ter 40 associados. Então tem um negócio errado aí. Então a gente Isso aí, precisa para dar esse suporte para as instituições, em todos os que aspectos que bom, elas precisarem. Porque que as bom. dores são sempre as mesmas, só muda o endereço. Viu? É, E despedindo, né? Eu aham, agradeço pela oportunidade, estou à disposição. Quem ainda não encantou pelo terceiro setor, se encante, porque é um mundo encantador e a gente pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas e a gente, enquanto ser humano, a gente melhora absurdamente. Então, o terceiro setor está aí de portas abertas, precisando de pessoas qualificadas para dar sequência nesse trabalho. É isso. excelente, muito obrigada, obrigada mesmo, Dolores. Professor Theo, suas palavras, por favor. Olha, eu quero agradecer muito, parabenizar a Dolores. É sempre uma aprendizagem, uma inspiração, né? Refresca a alma da gente. Essa vontade de estar sempre junto no terceiro setor, né, Carol? Assim, que nos envolve de uma Sim, maneira que não tem como fugir, né? Então, foi uma aula e uma história de vida para as organizações do terceiro setor, né? Uma visão, né, Dolores? Não solidária, né? Não é só a minha ONG que vai ser a melhor, né? Mas é o terceiro setor crescendo como um todo. E quero desejar para os nossos alunos e alunas assim uma bela caminhada de aprendizagem com excelente colega aí, Carol, que é uma ótima professora, e que vocês desenvolvam carreira sempre com esse olhar e esse compromisso com o terceiro setor, que é muito importante. Mesmo se atuando no setor empresarial, tem muitas parcerias entre empresas, organizações do terceiro setor, ou se você for para o governo, né? E é importante ter esse olhar. E eu agradeço porque fecho a noite aí feliz, inspirado para que continuar, bom, né? E quem que sabe um dia a bom. gente se conhece e encontra pessoalmente, Dolores, viu? Muito É, obrigado, viu? Foi uhum, ótimo e boa sorte para todo mundo, muito sucesso, porque o sucesso das carreiras no terceiro setor, das ONGs do terceiro setor, é o sucesso de toda a sociedade, né? É isso, um abraço, viu? Muito obrigado. Obrigado, muito Carol. obrigada, professor Theo, Obrigado. muito obrigada, Dolores. É isso. Estamos numa tessitura. Vamos encontrar um dia para um café com pão de queijo, né? Que o terceiro setor também se alimenta muito Muito. dessa roda, né? Ao redor da mesa, né? É, somos, de certa forma, o guardião
dessa tradição, né, de sentar à mesa, de estarmos juntos. O professor Theo faz esse ritual. Dolores, te convido já a participar do próximo, quando eu souber, te dou essa dica. É uma delícia o café que ele promove com os alunos, com os sabiás, né, com todo o projeto, é muito bom. Realmente a gente sai de lá aquecido, em todos, coração aquecido, as ideias, é um bom encontro. E desejar realmente para todos os alunos, né, que tenham esse otimismo, essa esperança reanimados, né? Eu acho que encontrar com o terceiro setor, muitas vezes, né, ir ao encontro do terceiro setor, num primeiro momento, é muito impactante, porque é uma realidade muito desconhecida ainda para muitos de nós, né? Então, eu, por exemplo, sou voluntária na APAC, eu sempre saio de lá muito impactada, né, de estar lá com 100, 150 pessoas que estão cumprindo pena, né, que estão lá na condição de presidiários, né, para a sociedade, mas como é diferente, né? Como eles nos ensinam, como a gente é impactado. Então, assim, acho que o terceiro setor tem esse cuidado, né, de mostrar para a gente um lado mais difícil da sociedade, do mundo, mas mostrar de um jeito esperançado. Né, de um jeito otimista, eu falo assim, um otimista inconformado, né? O Roberto Bobbio usava essa expressão que, desde a primeira vez que eu li, eu gostei muito, né? Eu sou um otimista inconformado, né? Eu acho que isso combina com o nosso esperançar, né? A gente sabe que é difícil, que é complexo, mas a gente, no lugar de reclamar, né? No lugar de ficar somente pesarosos, nós escolhemos fazer alguma coisa por alguém, né? E aí eu vou citar o meu pai, né? O Tomás de Aquino Rezende, que ele fala que fazer alguma coisa por alguém se conjuga na primeira pessoa do singular. Ou eu faço, ou não acontece. E a cidadania está pedindo muito isso para a gente, né? Que a gente decida fazer parte, que a gente decida ser parte da vida em comunidade, né? E o terceiro setor é esse caminho. Então, eu quero desejar para os nossos alunos uma excelente jornada, né? Nesse caminho que a gente vem trilhando há muitos anos. Eu acho que aqui nessa mesa deu para a gente perceber, né? Quanto o terceiro setor é realmente parte do DNA brasileiro, né? Como que nós somos tecidos junto com essa sociedade civil organizada. Agradecer imensamente, Dolores, professor Theo, também o Ecossistema Vida, o ICEG da PUC Minas, né? A PUC São Gabriel, que abriu o espaço, está vendo? Houve toda uma rede de cocriação para que nós estivéssemos aqui, né? Nesse conforto, agradecer o Vinícius, que foi nosso anfitrião aqui, né? Cuidou da tecnologia para a gente, o Cláudio, do Ecossistema Vida, que hoje de manhã estava aqui na live conosco, e desejar a todos uma excelente noite, uma ótima jornada nas suas atividades, né? E sigamos juntos por esse vasto mundo. Muito E eu obrigada, quero, Jane. eu quero conhecer o trabalho de vocês de perto também. Com certeza. Quero ver Está esse super. sabiá cantar aí, que eu gosto também. Isso, menina, eu tenho certeza que você vai gostar. Lá tem até o Já está sabiá mais mesmo, que você convidado. vai ver. É uma honra. E a senhora está A falando honra é nossa. o Tomás de Aquino, é o doutor Tomás? Se for o doutor Você Sim, Tomás, acredita que eu sou filha dele? eu acredito agora, se a senhora está falando, estive com ele semana passada, e está aí que eu não minto, então, do Ministério Público, essa É, sensibilidade. Ele é um grande puxador exatamente. dessa turma. Então, Isso mesmo. parabéns. Tanto bateu, né? Tanto bateu pedra, água, pedra mole. Como é que é? Água mole em pedra água dura, mole, tanto pedra bate. dura, Tanto até bate que até que fura. Tanto fura, bate né? até que fura. Meu Pois pai é, ficou dando aula. Meu pai virou voluntário, né? Ele se aposentou no Ministério Público, mas que virou engraçado. voluntário de integração dos novos promotores de justiça. Então, ele foi por muitos anos professor da Escola Superior do Ministério Público na cadeira Terceiro do setor, terceiro setor, né? ele é muito Eu, interessante, ele é muito interessante. é, Eu tive com ele semana passada para ver essa questão da Fundamig, quando a e aí amiga, né? colocando. Ele é muito interessante. Não é É, porque é seu pai, não, mas ele é muito interessante. sim. Muito Parabéns. obrigada.
Obrigada a Obrigada. vocês. Tudo de bom, pessoal. Boa noite. Com Boa Deus. noite. Tchau, tchau. Tudo de Tchau. bom. Tchau, tchau.